Ciao tifoso bianconero, bentornato tifoseria bianconera. Hoje domingo não teve jogo da Juventus, ou melhor, teve 6. Juventus massacra o Milan no futebol feminino. Eu quase não falo do futebol feminino, eu acompanho de longe, mas ganhar do Milan é sempre bom em qualquer categoria. Me lembra o 6-0 da época do Zidane, lá no San Siro, em 97. Bom, grande vitória da Juventus feminina. Esse é o Finestra Bianconera, canal que fala da Juventus de Turim no Brasil, sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus, JOFC São Paulo do Brasil. Um abraço aqui especial para o meu amigo Tec, não é o Cesny, é o Carlos Júnior que ficou lá feliz. Chegou a bolsa térmica para ele. E para você não perder os próximos vídeos e os próximos sorteios de brindes aqui do canal, tem que ativar esse sino aqui. Esse mês tem um sorteio de uma camisa da Juventus, não é a camisa oficial, é aquela camisa personalizada do canal. Tá fácil aqui? Tá fácil, essa daqui, ó, tá? Que eu vou colocar o seu sobrenome bonito. Até o fim de fevereiro vamos sortear mais uma dessas. E atenção, atenção, porque haverão outros brindes muito em breve no canal. Surpresa, surpresa, brinde do Finestra que tem a ver com a Juventus. Vou fazer suspense, tem que ser inscrito, então já espalhe aí para os amigos que gostam da Juventus, que torcem para a Juventus, que o Finestra Bianconera, além de ser um canal legal, até rimou, é um canal que dá brindes para você que tem o coração, a alma bianconeira. Muito bem, depois dessa introdução fantástica e essa vitória acachapante da Juventus feminina, antes que alguém peça que coloque o técnico do feminino para jogar, para treinar o masculino, calma. Esse aqui é um vídeo de esclarecimento e vírgula, esclarecimentos. Esclarecimento e esclarecimentos. Como assim? Eu estava um pouco nervoso, né? Como até comentou o meu amigo Carlos aí em off, no último vídeo, porque aqui fala um torcedor fanático. Vocês são torcedores, vocês não são diferentes de mim, e a gente fica logo no pós-jogo com o sangue quente, e eu sou muito sincero no que eu falo. Então as críticas ao time, as críticas à diretoria, aos jogadores, enfim, elas são naturais, né? Não tem um personagem aqui. Por isso que eu procuro deixar o mais próximo possível esse nosso bate-papo aqui, essa nossa interação, justamente para que vocês me conheçam exatamente como eu sou, principalmente quando o assunto é Juventus, essa paixão que nós temos em comum. E é lógico que o Mota, não estou pedindo a cabeça do Mota, estou pedindo para ele acordar, estou pedindo para ele fazer um bom jogo, como ele fez contra o Milan, contra o City, porque nós temos aí, como eu coloquei na descrição do vídeo, nós temos um objetivo. A temporada, né, a stagione da Juventus, né, a temporada da Juventus está sendo uma porcaria, está sendo um desastre, né, quando o assunto é Juventus. Acabou a rodada aqui, o Napoli empatou com o Udinese, e o Milan ganhou do Empoli. O Milan está atrás ainda, mas a gente não pode vacilar. O Milan que fez um bom mercado, mas a Lazio ganhou, e nesse momento a Lazio reassume a quarta colocação, 2 pontos na frente da Juventus. Tem muito campeonato, ainda são 14 jogos, mas tem que ficar esperto, porque esse muito não passa rápido, não há tempo para vacilos, e a Juventus já vacilou demais. O que eu quero dizer com isso? Que, ou bem ou mal, a gente venceu os últimos 2 jogos, o Empoli e o Como, exatamente como a gente venceu essas duas equipes no início do campeonato. Só que no início a gente jogou bem, vencemos e convencemos, e agora a gente só jogou bem o segundo tempo contra o Empoli, e ontem e sexta-feira a gente achou a vitória com aquele pênalti que foi um pênalti que aconteceu, tá? O lance do Gatti, antes que alguém fale que eu não comentei, o lance do Gatti, para mim, poderia sim ter sido marcado pênalti. Isso é a interpretação do árbitro, não marcou. Não é porque a Juventus, eu já vejo gente na Itália, tá vendo lá, a Juventus não perde né? É igual o Lobo que perde o pelo, mas não perde o vício lá. Era para ser pênalti
pro Como, eu acho que poderia marcar aquele pênalti, mas não se esqueçam que esses lances acontecem como aconteceu no jogo da Inter com o Napoli, mão na bola, ninguém marcou nada, foi muito mais forte do que esse lance do Gatti, e sim, poderiam marcar o pênalti, não iria achar ruim, e não marcaram, foi interpretativo, tá? A Juventus, quando ela é prejudicada, ninguém fala. Quando acontece um erro a favor, ou um possível erro a favor, todos falam, né? E o próprio ex-goleiro da Inter, o Júlio César, o goleiro do 7-1, nada, eu só estou falando 7-1 porque é para vocês lembrarem do Júlio César, não do 7-1, pelo amor de Deus. Falou que não tem essa coisa de favorecimento à Juventus. Ele disse que os erros aconteciam para todos os lados, só que quando era para a Juventus acontecia um terremoto. Enfim, só para não passar batido essa situação do Gatti do último jogo. E aí, alguns esclarecimentos aqui. Ainda falando sobre o Gatti, né, eu vejo muitas críticas ao Gatti, pesadas até, e dá a impressão que a gente defende o Locatelli, o Gatti, por serem jogadores italianos. Óbvio que eu vou defender os jogadores italianos que são formados na base da Juventus, ou aqueles que não são italianos, mas também são formados na base da Juventus. Mas por que eu faço isso? Porque esses caras, eles crescem no ambiente do clube, né? E eu só queria lembrar o seguinte, o Gatti tem sim nível para jogar na Juventus, o Gatti não é um jogador medíocre, falhou nos últimos 2 jogos, falhou, e como a gente não está voando em posições de defesa, né, não tem outro para colocar, senão o Gatti merece banco, ou mereceria banco. Agora, dizer que o cara não tem nível, eu gostaria de lembrar o seguinte, para quem não tem a memória muito boa, a estreia do Gatti na seleção italiana, e seleção, qualquer lugar do mundo, o peso é maior que clube. Ele estreou na Copa das Nações contra a Inglaterra. E o objetivo dele nesse jogo, o jogo acabou 0-0, o jogo foi lá. O objetivo dele ali era marcar um certo camisa 9 inglês, de nome Ken. O Ken não viu a bola. O Gatti colocou o Ken no bolso. Não foi acaso. Não foi um acaso. Ele não tinha o Cannavaro do lado dele, ele não tinha o Maldini do lado dele, ele não tinha o Baresi do lado dele, e ele não tinha o espírito do Scirea do lado dele. Mas ele tinha a sombra de todos esses gênios da defesa do futebol italiano numa estreia da seleção. Por mais que a Copa das Nações não vale nada, para o jogador que está estreando pela primeira vez com a camisa da Itália, 4 vezes campeão do mundo, pesa e pesa muito. E o Gatti mostrou o quê? Personalidade, ele anulou o Ken. Procurem aí no YouTube o jogo, foi marcação homem a homem e ele anulou o Ken. Aquele jogo mostra que ele pode sim jogar em alto nível, tá? Só que ele está mal. Aí eu pergunto, quem na Juventus está bem individualmente? Quase ninguém, exceção feita ao Perin, que quando joga, joga bem, e ao Colomani, que chegou agora. O time da Juventus está mal como um todo, inclusive individualmente. Porque senão, quando a coisa não funciona coletivamente ou taticamente, é o individual que resolve. E o individual não está resolvendo porque o time está mal nessa temporada. Tá? Isso é querendo fazer não a defesa do Gatti, mas uma questão de ser justo. Ele está mal, mas dizer que ele não tem nível eu não concordo. Mas respeito quem acha que ele é fraco e está tudo certo, tá bom? Voltando, já que eu falei do Colomani, esse aqui é o principal tema do vídeo, eu coloquei ele na capa de novo, né? Que chega a uma marca incrível em poucos jogos, aí, em 3 jogos, 5 gols. Vou esclarecer 2 coisas interessantes. Primeiro, uma informação, né? Pós-jogo, tá rodando uma imagem aí que o Vlahovic criticou o Gatti, né? Mais uma vez falando do Gatti e do Vlahovic. Isso daí não é nenhuma crise, tá? Isso não é nenhuma crise entre Vlahovic e Gatti. Antes que alguém ache que, olha lá, e olha que eu não sou aqui um defensor do Vlahovic, isso não é nenhum problema de vestiário. Isso é uma coisa normal que sempre existiu no futebol, vai continuar existindo, e não é só na Juventus. Não pense vocês que no Napoli não existe essa cobrança e esse linguajar entre os atletas. Existe sim. Hoje com certeza vai ter,
porque eles empataram com a Udinese. É normal. Ficam dando ibope para uma bobagem. Tá? O Vlahovic deu bronca no Gatti, o que é normal. E tem que dar bronca mesmo. Isso é espírito de grupo. E aí que entra uma coisa que eu gostei, que eu estou gostando de ver, que eu fiquei sabendo hoje. O grupo recebeu muito bem o Koulibaly. Se por um lado o grupo ficou órfão do Danilo, que tinha uma certa experiência por tempo de casa, o grupo disse que o Koulibaly é um cara muito divertido lá dentro, que o Koulibaly ele é um cara bem quisto por todos ali, que chegou com irreverência, chegou com alegria e que está contaminando o ambiente com a sua alegria. Isso, traduzindo em palavras, no subconsciente de um jogador que está lá meio desanimado, isso é uma motivação. Então vejam que o Koulibaly está indo bem dentro e fora de campo, né? O Vlahovic, por exemplo, para quem acha que ele está enciumado, não. Ele é um cara que abraçou o Koulibaly, literalmente. Então, esse é um ponto de união da Juventus. O Koulibaly está vindo para unir um grupo, e quando eu falo unir, não é porque está rachado entre eles, né? É porque às vezes o time fica desanimado, porque a coisa não acontece, o time não ganha o jogo, o time é ultrapassado na tabela, e aí chega alguém de fora e fala, não, vamos lá, vamos buscar. E então você une em torno de um objetivo, mira e une em torno de um objetivo. Isso é muito importante. Quando eu falei que os jogadores ficaram contra o Mota, e ficaram mesmo, isso é a minha informação, foi na questão do Danilo. O Mota afastou o Danilo, o elenco se voltou contra o Mota nessa questão. Ponto. Barra, daí a dizer que os caras vão boicotar o Mota, eu não sei, eu não posso ser leviano de afirmar isso, tá? E aí, eu já vou até mandar um abraço pro João Paulo, que é palestrino, tá sofrendo, tá reclamando aí do Palmeiras, que conversou comigo esses dias. João Paulo, um abraço para você. Não fica com raiva do Giuntoli, não, porque a condição do Paris Saint-Germain, neste momento, era de empréstimo seco, como a gente fala na Itália, empréstimo simples. É que nem o Veiga. O Chelsea emprestou o Veiga porque ele quer de volta o Veiga para disputar o Mundial, se tiver Mundial. Mas o Chelsea quer ele de volta. O Paris Saint-Germain não vai te dar um jogador dessa qualidade assim, já com a opção de compra. Então não é culpa do Giuntoli, foi a condição. O Koulibaly veio para substituir o Milik, que está machucado e não vai se recuperar provavelmente a tempo. E a Juventus não pode perder tempo. Precisa lutar pela quarta vaga no mínimo da Champions. Mas a informação que eu trago para vocês, exatamente aqui, estou gravando o vídeo 20 para as 8, no dia 9 de fevereiro, essa é a minha informação exclusiva. Acho que é exclusiva, não sei se vocês já viram isso, se estão sabendo disso. Se estiver sabendo, não tem problema. Juventus trabalha, sim, na opção da compra. A Juventus já trabalha para ter o Koulibaly definitivo, porque naquele momento era a única opção, é o empréstimo seco. Então a Juventus quer ele em definitivo. Ninguém é burro lá dentro de não querer ele. Assim como a Juventus vai trabalhar no Conceição. A Juventus já trabalha e pode rolar aí algo envolvendo o Vlahovic ou não. Independente disso, Juventus, repito, trabalha para virar uma obrigação, não opção, obrigação de compra. É nisso que a Juventus vai trabalhar para a próxima janela, para ter o Koulibaly. E agora vem a notícia mais legal do dia, já que o vídeo é do Koulibaly. Koulibaly está adorando a cidade de Turim e é claro que a gente tem que pegar com a pinça que o jogador de futebol fala, porque todos falam isso, ele está amando estar na Juventus. Eu não sei se é porque ele está sendo visto como um ídolo pela torcida, que está tão carente, porque fez gols em 3 jogos, mas ele está se sentindo assim, abraçado pela torcida e aquela coisa assim, eu quero ficar aqui, os ares de Turim estão me fazendo bem, eu não quero voltar para a França. Isso é ótimo, isso ajuda na negociação. Então, meus amigos, eu acho assim, longe de mim, cada um torce do jeito que quiser, eu melhorei muito essa parte, eu não sou e nunca serei o dono da verdade, eu sou só um torcedor fanático da Juventus, que quando a Juventus não ganha estraga o meu dia, e às vezes a gente acaba falando as coisas no calor da emoção.
Mas eu prefiro apoiar. Eu prefiro... Tá ruim? Tá. Eu gosto do Mota? Não. O Junto ele errou nessa janela? Nessa janela, errou. Em janeiro ele foi bem, nessa ele errou. Em agosto ele foi bem, nessa aqui ele errou. Mas eu vou torcer para dar certo sempre. Eu não vou ficar aqui, sabe, com aquela... atrair coisa negativa. Ai, nós vamos perder mais uma. A gente não vai passar do Paris Saint-Germain, do PSV. Quem quiser torcer assim, tudo bem, não tem problema, é livre. Eu vou acreditar sempre. Até quando eu não acredito, eu vou acreditar. Porque é o bianconeiro na alma. O Koulibaly está vindo para unir o grupo nesse objetivo de buscar esse quarto lugar. A Juventus não pode ficar fora da Champions. E não é por uma questão de que a Champions é mais importante. Claro que para o torcedor é preferível levantar a orelhuda do que levantar a Europa League, que é a antiga UEFA, que é a que o Baggio ganhou em 93. Que só perdeu o valor porque eles incharam a Champions. Né? Eles colocaram tantos times na Champions que a Europa League perdeu o valor. Devia ser o contrário. Devia ter só 2 times de cada país na Champions. A Europa League ia ter um peso maior. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Então, a Juventus não pode, não é só por uma questão que nós, torcedores, queremos disputar o principal torneio do mundo. Não. Mas porque financeiramente seria uma catástrofe. E para o Koulibaly ficar na Juventus, a Juventus precisa ir para a Champions. Porque senão ele não vai ficar para jogar a Europa League. É simples e isso vocês sabem tanto quanto eu. Então, vamos entrar no embalo do Koulibaly, vamos jogar energias positivas e vamos ver se a Juventus, mesmo jogando mal e porcamente, mesmo ela sendo dominada pelo time holandês na terça-feira, que a gente faça um chute no gol e a bola bate no nariz do Gatti, entra e tá tudo certo. O que importa vai ser os 3 pontos, porque a Juventus precisa vencer. Né? Vitória chama vitória. Pensamento positivo traz pensamento positivo. Esse é meu ponto de vista. Fiz esse vídeo na empolgação dessa notícia que eu recebi hoje, de que o Koulibaly foi literalmente abraçado pelo grupo. Eu acho que ele deve fazer aquelas brincadeiras, aquelas imitações, aquelas danças, aquelas coisas que fazem bem para o vestiário. Eu acho, eu não sei o que acontece lá dentro, mas para me falarem que o grupo está dando risada com ele por motivos de internos, é porque o cara deve ser uma figuraça. Isso faz bem demais ao elenco, isso faz bem demais a qualquer grupo de trabalho, vocês não têm noção. Tomara. Nossa, 17 minutos, mas tá bom, vocês não me viram ontem, então amanhã à noite eu devo voltar. Somente à noite, porque é véspera da partida da Champions. Sempre forza Juve fino alla fine. Like no finestra e ci vediamo ragazzi. Koulibaly!